Boa tarde, gente. Paz já convosco. Hoje nós estamos aqui, Renata e eu, para nós contarmos um testemunho para você. Fica ligadinho que vai ser maravilhoso. Renata, se apresenta, fala com o pessoal. Boa tarde, pastora. Boa tarde. Eu sou a Renata, lá do Santuário do IP, e eu vim contar a minha história do meu câncer de mama. Eu me chamo Renata, sou casada com o Antônio há 32 anos e tenho 2 filhos. O Alan, que pouca gente conhece, só a maioria lá do Santuário que conhece ele, e o Rian, que é a benção que todo mundo conhece ele, né, que canta. E há 2 anos, há 1 ano e meio, já quase 2 anos, que a gente descobriu o câncer de mama e de lá para cá foram várias etapas, vários processos. A primeira parte foi, eu senti um carocinho, fui na médica, a médica do postinho falou que não era nada, que era coisa da minha cabeça. Então você tinha sentido. Eu senti ele e a médica falou que era coisa da minha cabeça. Aí eu em casa, cuidando da janta pra gente ir pro culto e eu corria, eu caí e bati o meu seio no pé da minha mesa. Não me pergunta como foi, porque eu não sei, nem o Rian também não entendeu. E quando o Rian e o Alan me viu, já estava debaixo da mesa. Fui tudo pro culto, normal, tudo. Só que no outro dia já estava roxo. Fui pro médico. Chegou lá, já tinham mudado de médico no postinho. O médico examinou, pediu se podia examinar, ele examinou. E ele já, de cara, ele já falou, olha, não quero te assustar. Isso, pra mim, não é a minha especialidade, ele foi bem claro, mas pra mim é um câncer. Ele falou, vou te encaminhar imediatamente com um oncologista. E tava bem inchado, né? Tava inchado, tava roxo, assim, em questão de 12 horas. Ele inchou, mudou de tamanho e ficou roxo, quase preto. É aquela coisa de Deus mesmo, né? Foi, porque assim, eu senti um caroço, mas ela falou que não tava era pele nada. normal, tava a cor normal. Eu acho que foi até onde médica também. Isso porque todo mundo fala assim, um câncer tem vários sintomas. Sim. Mas o meu tava normal, não tinha dor, não tinha mancha no corpo, não tinha nada. Então é onde que até a médica falou, podia ser um bioma, podia ser um cisto, podia ser qualquer outra coisa, menos um câncer. Né? Ainda até o doutor André na época falou assim, nossa, isso aí foi negligência médica. Não foi, porque nem a médica não imaginava que podia ser um câncer do jeito que foi. Tá certo. Ele não imaginava. E aí? Aí você foi pro oncologista, ou ele já pediu o exame antes de você no oncologista? Fui pro AME. Aí eu fui no AME, que é a doutora Simone, até eu quero ir lá um dia ainda, preciso ir lá agradecer ela, que foi uma excelente médica. Me deu muito apoio na primeira descoberta, no primeiro dia. Eu cheguei no AME, ela examinou, pediu uma nova mamografia, uma nova ultrassom, fiz isso lá no AME. Aí ela já pediu a biópsia de cara. No dia do diagnóstico, estava eu com a minha irmã. Aí ela pegou, segurou na minha mãe e falou, olha, Renata, é um câncer e é um câncer maligno. Tem cura, se você cuidar, se você se cuidar, é o principal, eu acho. Se você se cuidar, tem cura. E ela falou, eu tô aqui para que você precisar. Ela pegou e falou, mas... Na hora você acreditava que tinha cura? Não, eu achava que eu ia morrer. Tanto que eu saí de lá assim... Eu só lembro que eu cheguei na casa da amiga, eu tava dentro da circular, liguei pro meu primo, porque o meu primo é o encarregado do meu marido na época. Liguei pro João, falei pro João Luiz assim, João, preciso muito falar com meu marido, e chorando. E nisso eu cheguei na casa da minha irmã. Na primeira ligação que eu fiz foi pra pastora Sandra. E aí meu filho me ligou, mãe, o que tá acontecendo? O Alan me ligou. Ele falou, mãe, o que tá acontecendo? Eu falei assim, filho, a mãe tá com câncer. Aí desandou eu chorar, ele chorar, minha irmã chorar, minha irmã ligando pra minha mãe, com meus outros irmãos. E a pastora aí, eu conversando com a senhora. Eu chorei também, chorei também. Não tinha jeito, porque assim, a gente tinha uma esperança de não ser um câncer, entendeu? A gente tinha dentro de nós, né, a fé. Até a última hora a gente falou, ela tinha feito o exame e tudo, nós sabíamos que ia sair o resultado, mas a gente esperava que fosse assim, um machucado, que isso não fosse o câncer. Mas a hora que veio o diagnóstico do câncer,
Veio o choro, sim, veio o medo, né? Porque Veio. a palavra assusta, porque a doença assusta. Mas assim, na mesma proporção, também Deus encheu o nosso coração de fé. Né? Porque que nem a médica, a doutora Simone falou, você tem cura se você se cuidar e cuidar de sua carne. Quando eu fui do doutor André, ele já foi bem claro. Eu gosto do doutor André por causa disso, ele não mete as palavras, porque tem e fala na cara. Ele pegou e falou, olha, é um câncer maligno, você vai perder teu seio, mas se você se cuidar, fazer tudo certinho, você vive. Claro, você fica sem chão, porque você vai ser, até aí, se a gente via casos, a mulher perdeu o seio. Tá, mas aí você. É quando é você, né? Você fala assim, você nunca espera que seja você, né? Então. Parece que acontece com todo mundo, mas não na sua vida. Não com a gente. Você imagina todo mundo, você dá apoio para todo mundo, você corre com todo mundo, mas quando chega com você, você não imagina que vai ser daquele jeito. É isso mesmo. E aí depois que você pegou o diagnóstico, eu lembro que a gente teve uma conversa, né? Eu falei, é um câncer, né? Mas a gente vai enfrentar isso. Você tem, a gente vai enfrentar e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Né? Não é para desanimar na frente dele. Então, assim, à noite nós fomos lá, oramos com você para acalmar o coração. Na verdade, era acalmar o coração de todo mundo, até o nosso mesmo. Pastor Alex e eu, a gente estava bem nervosos, né? Mas, assim, graças a Deus, a Renata que consolava a gente, né? A Renata falava, não, vai dar certo, fique em paz, né? Eu pensava comigo assim, né? Eu falava assim, caramba, e agora? Eu sou mãe, eu sou mulher, tenho 2 filhos e uma vida ainda para viver. Aí, no dia que eu descobri, que o doutor André falou, depois de 15 dias praticamente que veio o diagnóstico da biópsia, que aí eu passei com o doutor André, liguei para a pastora Sandra, o pastor Alex foi em casa, foi muito bom isso, porque a gente sentiu mais apoio diante deles, diante de Deus, né? E naquele mesmo dia, depois agora que eu contei para a pastora Sandra, eu levantei, porque eu não dormia muito, assim, né, seguido, então meu sono estava picado. E eu levantei e vi o Alan chorando. Aquilo me matou por dentro, porque o Rian é minha paixão, o Rian canta no altar, todo mundo conhecendo o Rian, vê esse candura que ele é. Mas o Alan, gente, o Alan é igual eu, é explosivo, é diferente, o Alan é igual eu. E então, ver esse menino chorar, me matou mais ainda por dentro. Aí eu falei, não, chega. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de parar de viver. Aí eu abracei ele, chorando, falei pra ele, a gente vai vencer. E a gente está na igreja por um propósito, para a gente vencer e acreditar que Deus existe. Amém. E acreditar. E ele falou assim, mãe, a senhora não vai deixar eu, né? Falei, não. Medo, gente. Eu falei, não. Tudo que a gente tiver que enfrentar, a gente já enfrentou muita coisa, eu disse. Porque o Rian, a pastora sabe, tanto que eu já chorei na igreja por causa da doença do Rian, que o Rian teve um pênfico. E abandonar um outro filho para você cuidar de um filho é duro isso para quem é mãe. E agora ele vir e falar, você é abandonado de novo. Né? Então, eu tive que mostrar para ele que ele não tava, que ele não ia ser abandonado. E eu mostrar para ele, eu achei que era essa força que Deus ia me dar. E essa força que eu criei dentro de mim que me fez enfrentar tudo. Tudo, gente. Porque não foi fácil. Não foi fácil você olhar nos teus irmãos e falar, tô bem, eu tô forte, tô aqui. Olhar na sua mãe que tem 72 anos e falar, a obrigação é minha cuidar de você, não você cuidar de mim. Né? E passar essa força para os outros, porque eu sabia que atrás de mim tinha os pastores que estavam sofrendo, com medo. Tinha gente que estava orando por mim, mas com medo de eu morrer. Então, por que eu vou passar tristeza? Para que eu vou passar a minha angústia? Eu falei, não, chega. Vamos viver, que Deus está aí. Gente, isso foi uma decisão na vida dela de uma forma extraordinária. A Renata, ela passou para nós muita força. A Renata, ela nos ensinou muita coisa com essa doença, com esse diagnóstico que ela recebeu. Eu olhava para a Renata, nós temos a mesma idade, e eu falava assim, gente, eu me sinto, eu me vejo, né, na pele da Renata, eu não sei se eu reagiria da mesma forma. Era incrível a forma que ela levava, sabe? Ela nunca chegava na igreja
para baixo, ela sempre sorrindo, sempre incentivando. Lógico, né, que teve muitas noites de choro, sim, porque quando nós estamos diante do Senhor, nós tiramos as nossas máscaras e nós somos quem nós somos, né? Então, assim, não é fácil esse diagnóstico, mas ela venceu e ela atravessou de uma forma assim, ó, um exemplo para nós. Rê, depois de quanto tempo você começou já a quimioterapia? Eu comecei a quimioterapia no finalzinho de outubro. O que foi mais difícil a quimioterapia? Porque tinha dor no corpo, tinha o cansaço, as dores. O mais difícil foi quando o cabelo começou a cair. Ela tinha um cabelão porque loiro. Ela tava começando a ficar loira. Ela tava começando a ficar loira quando ela descobriu. E assim, eu sempre fui de mexer no meu cabelo nunca foi de uma cor só. Desde os meus 17 anos que eu tive a liberdade de mexer nele, aí ele não ficou mais preto. Ela é vaidosa, gente. Essa mulher. E que nem a pastora tá falando, né? E vaidosa, e você não poder mexer no cabelo, não poder usar maquiagem. O brinco, gente, é uma coisa incrível. O brinco que você põe, a sua orelha inteira começar a doer. Então tem detalhes assim que a gente não conta pra pessoa, mas o esmalte não podia passar. O brinco, a orelha doía, parece que você tava com infecção no ouvido, de tanto que doía. Até que dia que você levanta da cama, olha no teu travesseiro, aquele monte de cabelo. Ai, Jesus. Aí eu olhei no meu filho e falei pra ele assim, mãe, vai rapar a cabeça. Chegou a hora. Foi depois de quantas químio? Umas 3, segunda acho, na químio, na segunda, né? Químio, eu lembro que a primeira você fez e falou, não tô sentindo nada. Foi de boa. Aí a segunda começou a esquentar, né? O couro cabeludo. Começou a esquentar, aí começou a dar as alergias. Aí a unha já começou a querer cair, porque escurece a unha da mão, escurece a unha do pé, cai a unha do pé. Aí eu chamei um amiguinho do meu filho, que hoje ele é batizado na igreja, ele já é um membro da igreja, o Cauã, e a gente rapou a cabeça. Só que nesse dia de rapar a cabeça, gente, aconteceu mais um detalhe na minha vida. A gente, assim, o tumor estava grande, maior que um abacate, e estava inchado, estava roxo, estava feio. Foi. E aí naquele dia que eu fui rapar a cabeça, a gente rapando lá, e eu peguei e falei pro meu marido, né, antes disso. Cheguei nele e falei pra ele assim, bem, eu vou rapar a cabeça. Ele falou nada, não se manifestou, nada. E eu lá no banheiro com os meninos, com o Rian e com o Cauã, rapando a cabeça, brincando com eles, tudo, né? E a gente rapando. Quando eu olho meu marido assim, né, querendo chorar e não chorando, né? E os meninos falaram, né, o Rian olhou e falou assim, mãe, pronto. Que eu olho assim, uma coisa quente escorrendo no meu corpo, o tumor estourou. Foi, gente. Aquilo lá, assim, foi o primeiro milagre que eu vi na minha mão, praticamente. Nós, na verdade, a gente se assustou, né, Rê? Foi, ela foi pra UPA, né, e o Rian ligou pra gente, olha a hora, estourou, tá vazando e tal. A gente levou um susto, mas na hora o Espírito Santo falou pra mim, isso daí tá vazando, né, ali... Foi porque foi véspera de feriado. Foi, eu lembro. Foi véspera de 15 de novembro. Ah, foi mesmo? Foi véspera de feriado, porque aí depois veio o feriado, e no outro dia eu tive consulta com o Dr. Fernando. Contei com o Dr. Fernando. O Dr. Fernando falou, Renato, você foi ótimo. Olha. Porque muitas mulheres morrem do câncer, mas não é do câncer de mama que morre. É da infecção. Dessa infecção que estoura por dentro e não dá tempo da gente socorrer. Foi pra fora o seu, né? O meu foi pra fora. Tanto assim, aquele sangue, porque fedia, parecia um sangue podre que tava ali, e um líquido mais fedido ainda, porque gente. É o câncer, né, gente? É o câncer. Então, sabe, toda aquela sujeira, tudo aquilo lá, o meu saiu pra fora. Glória a Deus. Que eu acho que foi um dos meus primeiros milagres. Amém. Foi. Aquilo lá pra fora. E daquilo lá, sim, foi vazando, mas vazando um pouco, até parar, né? Parar, porque parou com 20 dias antes da cirurgia já estava cicatrizado. Ela nem poderia fazer a cirurgia com a infecção aberta ali, né, gente? É. Então, Deus é detalhista. Foi vazando. O tumor dela diminuiu bastante, ela foi fazer na químio. E o tumor, agora eu não vou lembrar o tamanho exato que ele era, mas ele, assim, ó,
falando de uma forma grosseira, né? Ele era do tamanho do caroço de abacate. Ele era maior que um abacate. Ele é maior que um abacate, desculpa. Né? Ele pegava quase assim. Aí depois ele foi diminuiu o tamanho De uma bolinha de gude. de uma bolinha de gude. Quando ela foi fazer a cirurgia, quando ela teve que fazer, né, a cirurgia, passar pelo processo, ela já estava pequena ali, estava defiando aquele tumor para ganhar dele. Que nem o doutor André falou, ele preferiu tirar tudo porque assim, já não tinha mais retriste dos outros câncer, mas tinha raízes, então ele estava com medo dessas raízes se formar, que foi aonde que ele preferiu, sem falar nada para mim ou pro meu marido no caso, de tirar tudo. Ele falou, mas ele preferiu essa para manter. É o melhor mesmo. Esse é o procedimento da realidade, né? Então foi onde até. Aí passamos por 18 sessões de quimioterapia. Careca, sem sobrancelha, sem cílios, sem poder usar maquiagem. Era difícil e não era. A gente dava risada da situação para não chorar, né? Porque você vai. Como é que uma mulher vai sair de casa sem se maquiar, sem usar brinco, né? Sem pentear o cabelo? Difícil ter cabelo. Não, mas ela tinha várias touquinhas, turbante, gente, um de cada cor pra combinar com a roupa. É difícil, mas não, é muito difícil, gente. Eu tô brincando aqui, porque a Renata sempre foi muito pra frente, sempre brincou muito. Aí ela falava, ela chegava contando das touquinhas que ela ganhava, tá? E daí ela vinha mesmo, ela ia pra igreja mesmo combinando, tá? Com a roupa dela. Mas assim. Tinha que combinar, né? A gente vai ter uma sessão então. Mas foi um tempo difícil, não é fácil pra mulher, né? Pra mulher nenhuma é fácil você passar por esse processo e você não poder, né? A sua identidade ali tá sendo, né, marcada, porque você não é você. Ela é uma pessoa que ela gosta de se maquiar, de se arrumar, de pintar o cabelo, de fazer um monte de coisa, e de repente ela não pode mais nada. Você Mas é privada de tudo. E você tem que se cuidar. Você tem um câncer e você tem que, agora é hora de você lutar contra ele. Né? E assim, você sabe que o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher, né, hoje em dia. E assim, você é uma vitoriosa. Porque nós fazemos muitas campanhas, sabe, gente, para você fazer o autoexame, para você descobrir, né, e para você ficar atento ao seu corpo, aos sinais, a gente tem que fazer mesmo. Só que assim, quando acontece de você ter um diagnóstico desse, você não pode se desesperar, porque a entrega, quando você fala assim, olha, eu não quero lutar, eu desisto, ele é a primeira coisa que mais atrapalha de você vencer ali. Então, assim, a Renata é um exemplo de força mesmo. Ela teve muita força no Senhor. Ela aceitou que o Espírito Santo falasse com ela e ela tinha uma força assim sobrenatural. Você não via essa mulher reclamando, chorando, você não via essa mulher, sabe, xingando a vida, nada. Só pra frente. Lá na sessão de quimio, a pastora foi comigo, né? Eu fui no dia que ela puxou o sininho. Depois, junto com o vídeo, depois a gente vai colocar, tá? Algumas fotos e algumas... esse aí. E ela viu lá como que ela ia difícil lá. A gente vê muita coisa lá, gente. A gente vê mulheres sendo sozinhas. Porque eu ia sozinha, porque eu preferia. Porque se eu quisesse, eu tinha a companhia do meu marido, dos meus irmãos, dos meus filhos, da pastora, do pastor. Todo mundo perguntava, quer companhia? Quer que eu vou aí? Não, gente. Lá, por causa da pandemia, do Covid, não podia entrar. E outra, são 3 horas você tomando medicamento na veia. São 3 horas que você fica sentada lá, recebendo o medicamento contado, de gota em gota. Então, lá não entra ninguém. Então, para que eu vou judiar de outra pessoa ficando lá fora, esperando sem saber o que está acontecendo lá dentro, se a gente está bem, se a gente não está. Eu era de boa, gente, não é contar vantagem. Ela era querida, todo mundo conhecia ela. O dia que eu fui lá, o pessoal falou, você não vai sumir não, né? Vai trazer a torta pra gente, vai trazer bolo pra gente. Eu faço. Você não vai sumir, né? Não sei, porque assim, ela era queridona lá do... Né, dos enfermeiros, dos enfermeiros, do pessoal fazendo que as mulheres quantas cadeiras? Umas 10 cadeiras? 18 cadeiras. O dia que eu fui, todas estavam ocupadas. Todas.
por mais diversas pessoas. Você tinha esse desde gente bem novinho, tinha um moço bem novinho lá no dia, e daí gente mais de idade, meia idade, muitas pessoas ali, né, fazendo aquilo de terapia. Tem gente que, né, a pastora falou, né, tem mulheres que não se aceitam. Tem mulheres que reclamam, que vão perder o seio, o medo do marido largar, o medo de ser abandonada pelos filhos, o medo de ser abandonada pela família, o medo de tudo. Você teve esse medo? No começo, sim. Não vou falar que não. Eu tinha. Você tinha medo do seu marido? Somente nessa parte. Porque assim, eu casei muito novinha. Eu casei com 16 anos. Quer dizer, eu, né, assim, me tornei mulher com meu marido, me tornei, né, esposa, dona do lar, né, fui trabalhar com ele, aí veio os filhos, tudo. Quer dizer, a gente tinha uma vida ali. Quer dizer, eu vivi mais com meu marido do que com meus pais. Você cresceu com ele, né? Você cresceu com ele. Com ele, né? Então, eu tinha medo dessa parte. Mas Deus me mostrou que eu não estava sozinha, que antes dele eu tinha um Deus, Amém. Que eu conheci um Deus da igreja quadrangular. Eu tinha meus filhos. Antes dos meus filhos, eu tinha um casal de pastores. Gente, você não conhece essa mulher. Eu conheci. Essa mulher é fantástica. Ela, mesmo chorando, ela te segura, tua mãe e fala, a gente vai vencer. Amém. Quantas e quantas vezes a gente chorou. E eu escutei isso dela, a gente vai vencer. Eu escutei. Então, sabe, essa mulher, vocês não sabem a coisa que essa mulher tem. Então eu tinha medo. Vou falar que não. Eu tinha medo de não aguentar a sessão de químios. Eu tinha medo de não aguentar, não sobreviver à cirurgia, porque eu sabia que lá na frente ia vir a cirurgia. Eu tinha medo de não sobreviver depois por causa dos meus filhos. Eu tinha medo, sim, eu tinha meus medos. Eu não demonstrava, mas eu tinha os meus medos. Ela tinha medo, gente. Ela não pensava no depois, de tirar a mama, porque eu sofria por ela tirar a mama. Isso ela já estava conformada. Ela estava sofrendo de medo da cirurgia. Aí eu falei, não, Rê, a cirurgia você dorme, você não vê nada. Eu falei, você não vai ver nada, você vai tomar anestesia e você não vai ver. Eu falei assim, o medo é depois da recuperação. Não, a recuperação não tem medo, ela é muito braba, sabe? Aquela pessoa que enfrenta. Eu tenho medo, depois não, eu tenho medo de morrer na cirurgia. Eu falei, não vai morrer na cirurgia. Esse era foi. Aí a gente passou pelo último dia de químio, que foi uma vitória. Foi lindo, foi uma vitória. É muito legal quando a pessoa puxa. E no penúltimo dia teve culto ainda, né? Um dia antes teve culto, nós oramos por ela. Foi maravilhoso e passamos pela quimioterapia. E daí na cirurgia? Veio dia 9 de março. 9 de março. O diagnóstico dela foi em agosto de 2022. Aí ela tinha marcado a cirurgia e foi protelando algumas vezes, né? Foi por causa do tamanho do tumor. Um dia estava grande, depois teve uma gripe, depois acho que foi o doutor que ficou gripado, não foi uma coisa assim? Teve vários processos, aí veio o final de ano, aí final de ano esperou. Doutor Fernando achou melhor passar o final de ano, tudo, para depois vir. Aí veio o dia da cirurgia, 9 de março. E aí? 9 de março, 5h30 da manhã, eu e meu marido lá, 6 horas essa mulher lá. 6 horas da manhã ela lá no quarto comigo, tentando me acalmar, porque eu tava nervosa, com medo dessa parte da cirurgia. Eu não tava me preocupando em ter. Falei, vou tirar a mama? Vou. A mama é um de menos, é como você tirar um dedo, eu imaginava. Deus já tinha conformado, Deus já tinha feito a obra, né? Eu tava tirado o seu medo, que você estava com medo no começo. O medo maior meu era morrer na cirurgia. Eu vou acordar? É isso que eu perguntava. Eu vou acordar, eu vou voltar. Tanto que antes de eu sair de casa, eu não contei. Eu fui falar tchau pros meninos, né? E o Alan, né, levantou, me deu um beijo na testa, como ele faz todo dia, vai trabalhar. E ele pegou e falou assim, ele vai trabalhar, hein, rapaz? Ele falou, não, vou ficar em casa. Eu falei, não, pode trabalhar. A mãe vai voltar, promete? Ele fez, prometo diante de Deus que eu vou voltar pra você. Aí, o Rio só olhou na minha cara assim e falou pra mim assim, né? Então tá. É mais tarde. É como se diz, eu tô te esperando de volta. Ele fez. E eu fui, gente. Era 5h30, tava eu e meu marido lá, com todos os exames.
esperando o médico. Subimos pro quarto, eu nervosa. Quando chegou a pastora Sandra, 6 horas da manhã, lá, e a gente conversando, dando risada, oramos. E aí chegou a moça que ia me levar para o centro cirúrgico. E eu lembro que a gente orou tudo, e lá no corredor eu peguei e falei pra moça e pro rapaz, espera um minutinho. Ela dá até risada. Chamei meu marido, dei um beijinho e falei pra ele, eu vou voltar, hein? Tá pensando que vai se livrar? Foi mesmo, gente. Não vai se livrar, não. E foi praticamente, quantas horas? Umas 6 horas de cirurgia, 4 horas. Você entrou lá 7 horas mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí foi sair de lá, acho que meio-dia, não, 1 hora. Então. 1 hora, né? Isso mesmo. Eu lembro que lá dentro, lá dentro do centro cirúrgico, a única coisa que eu lembro é que tinha um anestesista, uma mocinha com ele, os dois conversando, e ele pegou e falou pra mim assim, na verdade, dona Renata, não me pergunta o que é, gente. O medo dela lá. Não vi mais nada. Não Isso vi que eu mais falo. nada. Quando eu acordei, eu já estava na salinha de recuperação. Eu dei um grito, mas eu dei um grito. A moça veio, a enfermeira veio e me pôs a mão aqui. Ela pegou e falou, calma. Eu falei assim, eu não vou operar? Ela falou, você já está operada. Fica calma que agora Olha que maravilha. a gente vai te levar pro quarto. Gente, eu só perguntei de 2 pessoas. Eu falei, cadê meu marido e cadê a pastora? Ela pegou e falou assim, tem gente lá na sala, não sei se é eles que você quer, mas tem gente lá, viu? Ela fez pra mim. E aí a enfermeira entrou e falou pra ela, olha, pode levar ela pro quarto, que ela acordou bem, tá chamando não sei quem aí, mas acordou bem, tá conversando bem, porque eles fazem várias perguntas pra gente lá dentro, né? Pra ver se você tá Sim. lúcida, né? Não tá confusa. Que perguntaram meu nome, o nome do meu marido, dos meus filhos, até meu endereço eles perguntaram. Isso, pra ver. E aí eu conversando com a enfermeira, mas falei, tá bom, tô falando demais já, pode levar ela. Levei pro centro. Gente, olha, o meu medo era assim, de não voltar. Porque quando eu cheguei no quarto, meu marido já chegou junto comigo, falei pra ele assim, cadê a pastora Sandra? Ele falou assim, olha, ela desceu pra comer e não conseguiu voltar. Não pude subir mais, gente. Mas Tomar liga café. pra ela, que ela você fala com ela. Eu tava ali embaixo. E ela tava realmente lá embaixo esperando. E aí eu falei Seu com irmão que ela. me ligou, né? Foi. Meu irmão tava lá também, o Carlos, meu irmão, tava lá esperando para dar notícia pros outros de como que eu tava. Aí ligou pra pastora, ele ligou pra pastora e falou com ela, falou que eu tava bem e tudo. Aí meu irmão foi embora acalmar minha mãe, porque minha mãe tava nervosa em casa, com medo de como que seria. Aí já acalmou todo mundo. Aí eu já comecei a conversar no zap, no telefone com todo mundo. Vocês acreditam? À noite você já foi embora, né? Eu fui embora, era pra mim ir embora às 5 horas da tarde. Saí às 5 horas da tarde. Mas eu saí às 7 porque o povo da UTI não manda assim, né, lá onde a gente fica, nessa linha de recuperação, não mandaram meus exames pra baixo. Ficou com eles lá. E lá eles fecham 5 horas da tarde. Aí a gente teve que esperar alguém subir e buscar os exames para poder fazer a alta. Mas o doutor André passou, era 3 horas da tarde, no mesmo dia. O doutor André voltou no quarto para me ver. Aí ele falou, foi um sucesso a cirurgia. Foi, ele falou. Foi muito bem sucedida, tiramos tudo, né? Aí ele falou, olha, limpamos, tiramos tudo. Ele falou, você tá bem, pode ir embora para casa. Fica com esse dreno, que é horrível, gente, esse dreno. Mas você tá bem, ele falou. Aí eu olhava, eu pensava comigo, eu tô viva. Importante. Glória a Deus. Tô viva. Amém. Eu pensava. É isso, ela. Eu olhava no meu marido e falava, meu marido, eu tô viva. Foi isso mesmo. Ela foi embora, ela ficou mandando mensagem, conversando com a gente, falando, eu tô bem, não acreditava, ela tava sem nada de dor. Não nada tive, de gente, dor. não tive dor. Aí eu acho que eu fui uns 2 dias depois ou no dia seguinte que eu fui lá pra sua casa, que eu fui com a pastora Alex? No outro dia mesmo. No outro dia mesmo. No dia seguinte a gente foi lá fazer uma visita pra ela e ela estava andando pra todo lado. Aí, nossa, a gente falava, Renata do céu, senta, mulher, pelo amor de Deus, não mexe esse braço. Não, eu tô aqui, daí o Rian falou, nós vamos amarrar o braço da mulher pra não levantar.
né? E assim, ó, a recuperação dela não podia ser melhor, né? Além dela ser uma teimosa, né? E ficar lá fazendo as coisas, mas a mãe dela ficou lá com ela, ajudou ela. Tava os filhos, o marido, ela teve muito amor, teve a vizinha, né? Teve a Adri, que foi lá em Feira. A Ju, né? Algumas pessoas assim, enviadas de Deus, né, Rê? A Ju ia lá limpar a minha casa, pra mim não limpar, coitada. A Ju foi lá várias vezes limpar a minha casa, pra mim. A Adriana, que é a enfermeira, ia lá fazer os curativos, tudo, pra não molhar, não tirar o dreno do lugar, porque eu fiquei 15 dias com o dreno. Minha mãe ficou em casa 20 dias por causa do fogão, pra mim não cozinhar. Não tem mais não cozinhar. Tinha que ficar, porque senão ela ia fazer, tá? Ficou lá e o meu marido, né, lavando roupa, né, mesmo com a máquina, então, né, teve aquela revisão de serviço. Quando Deus, ele coloca pessoas certas ao nosso lado, né, para movimentar as coisas. Ela tinha muita ansiedade por fazer, né, ela já tinha passado o tempo de químio. No tempo de químio ela já tinha, assim, às vezes ela queria fazer tudo, ela não dava conta, ela tinha que passar a tarde deitada. Isso para ela era muito sofrimento, né? Ela queria fazer, ela estava trabalhando na época que ela descobriu, aí ela teve que sair do trabalho e ficar em casa, depois ficar de repouso, porque ela realmente não dava conta. E depois teve mais um processo da cirurgia, que é tudo uma questão de tempo, vai passar, agora ela pode, né? Mas é uma questão de tempo. E hoje nós estamos aqui para falar o quê? Né? Que você pode vencer sim, com muita fé, com muita esperança, acreditando que o Senhor, Ele vai te fortalecer, né? Quando nós estamos fracos, é aí que vem a força do Senhor sobre a nossa vida, é aí que Ele nos sustenta, segura a nossa mão. E a Renata, ela é um exemplo disso, ela atravessou, ela passou, ela faz exame periodicamente. Esses dias ela voltou no médico, o médico falou: Rê, tá muito bom o seu exame, tá quase zerado, né, porque fica ainda o câncer no organismo, né, no sangue, e tá quase, a taxa tá bem pequenininha lá. Tá, porque, que nem a pastora tá falando, né, assim, a gente não sabia, né, mas através do exame de sangue, tem um exame que a gente faz que mede isso. O Dr. Fernando André falou para mim, né, tanto o Dr. Fernando falou que, sim, depois que a pessoa opera, essa taxa, assim, eles têm que abaixar de 30 para baixo. Eles dão. Quer dizer o quê? Que você vai tomar aquele medicamento e vai mudando o medicamento para mais forte, se for o caso, de não repetir a cirurgia, de não correr o risco de ter o câncer de novo. Mas, para tudo isso ter, você tem que... Olha, que nem eu falava com a pastora Sandra, corta muita coisa, gente. Eu tô gordinha, eu não sei por quê. Porque você não pode comer muito alimento, você não pode comer muita fruta, você não pode comer muito alimento industrializado, lanche nem pensar, pizza nem pensar, suco nem pensar, refri muito menos, Coca-Cola, açúcar é um veneno. Então, sabe, e eu fui chata, assim, sabe, nesse ponto. Então não pode. Foi séria, né? Não pode, até hoje, muita coisa não pode. Não pode comer isso, não pode, então não vamos comer, não pode comer aquela fruta, porque, gente, eu amo fruta. Qualquer tipo de fruta é comigo, não pode. Então, sabe, e eu segui isso. E quando eu cheguei agora no Dr. Fernando, e ele olhou a taxa, né, como é que estava, ele se surpreendeu. Ele olhava nos exames, olhava no computador, olhava para mim e falei: doutor, o que deu de errado? Ele falou: errado, Renata? O que você fez? Bom. Eu falei assim: faço tudo que o senhor manda. Aí ele pegou e falou assim: Renata, a gente calcula de 30 para baixo. Não sei, o André vai te explicar até. Quando você passar nele, você vai levar para ele ver. É de 30 para baixo. O teu tá 8. Não tá nem 10. Aleluia. É assim, sabe, de 8 para baixo. Quer dizer o quê, gente? Isso aí já era mais uma das minhas vitórias. Amém. Das nossas vitórias diante de Deus. Que Deus, assim, Ele tirou a vontade de você comer aquilo, Ele tira a tua vontade de você chupar aquele sorvete que não pode. Eu chupei sorvete, não podia, me deu dor de ouvido, me deu dor de garganta, e aí não pude fazer cirurgia. Então, sabe, e aí você olha, se a pessoa comendo aquilo, você pensa: gente, eu não posso comer, vamos beber água que passa vontade. Amém. E vai, e assim, a gente sobrevivendo até hoje. Amém. A gente tá sobrevivendo.
Tô sem o seio, sim, tirei todo o quadrante. Tirei, uso de silicone, né, no sutiã, uns coisas, como é que fala? Uns enchimentos. Uso pra ficar mais bonitinha a roupa. Tô voltando com a maquiagem, o cabelo tá crescendo. O dia que a gente tá bem de organismo, a gente consegue usar o brinco. Não usa o brinco porque você pode ver que o teu organismo não tá bom. Então não abusa, gente. Esmalte. Ainda não posso passar o vermelho que eu gostava, o preto que eu gostava. Mas vou chegar lá. Amém. Vou chegar lá. Né? Então são fases, gente. Fases que aprendi a viver, aprendi a passar, aprendi com o sofrimento, com o choro. E através disso aprendi principalmente duas coisas. Existe um Deus que você não pode desistir dele, porque ele não desiste de você. E os pastores da igreja, que se tornam mais do que amigos, se tornam mais que família. É gente que tá ali, que você liga, te atende na hora. Quantas vezes eu sei, ninguém me contou, mas eu, de mãe, o Rian ligando, chorando pro pastor Alex, para dar força para ele. Então, sabe, a gente tem uma admiração enorme para aquele homem que no momento mais crucial da vida do Rian, ele estava ali pelo meu filho. Amém. Ele estava ali, segurando a mão do Rian, que eu sei. Essa mulher, gente, mesmo chorando. Vocês não imaginam a força que ela passa. Mas ela tinha que me consolar, gente. Isso que é verdade. Mas assim, eu acho que de tudo isso, né, a gente aprendeu muito que nós temos um Deus que nos fortalece. E assim, seria ótimo, né, se a nossa vida ela fosse feita só de coisas boas, né, só de maravilhas, e falasse, que porque você é cristão você não passa nada. Não é verdade, né? Porque nós somos cristãos, nós temos um Deus que está conosco, atravessando as nossas dificuldades. E a gente não tem vitória, gente, se a gente não tiver perrengue, essa que é a verdade, né? A gente só tem as vitórias porque nós temos lutas. Tá? Então, assim, essa foi uma luta vencida para a glória de Deus. E hoje a gente está aqui exatamente isso, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, porque foi ele que trouxe a fortaleza que nós precisávamos, principalmente para a Rê. Foi ele que sustentou, né, a vida da Renata, que segurou, que esteve ali com ela todo esse tempo, dando uma força, gente, que admirável, sobrenatural. Eu espero, né, que em nome de Jesus, que esse testemunho que ele sirva para você, para aumentar a sua fé, para acrescentar e para você saber que a hora do seu desespero, segura na mão do Senhor, porque ele vai te sustentar. Ele vai, não existe filho predileto. Então, se ele fez isso com a minha vida, se fez isso com a vida da Rê, ele vai fazer com a tua também, tá bom? Então, assim, que esse testemunho fale muito ao teu coração. E se você conhece alguma mulher que está passando por isso, encaminhe esse testemunho para ela, para que ela seja abençoada também, tá? E para que a vida dela seja edificada através desse testemunho. Tem mais alguma coisa para falar, Rê? Não, assim, né, que esse testemunho seja, que nem você falou, né, para muitas mulheres ver que você consegue viver, que você consegue sobreviver e que você, né, principalmente as que foram abandonadas, porque eu sei de casos, gente, lá dentro da oncologia a gente viu muito caso de mulheres ser abandonadas com os maridos. Gente, não chora não, porque de homem não chora por Deus, chora por Deus. É isso mesmo. Não chora não, porque se ele te abandonou, porque não merecia, você lá na frente encontra outro bem melhor. Ai, meu Deus. Então não chora não, chora porque você tá viva, chora e glorifica Deus pela vida, pela vida, viu? Você tá viva por você, principalmente por você e por Deus. Porque assim, hoje eu aprendi assim, eu deito, agradeço a Deus por mais um dia. Eu levanto, abro a minha janela e falo, Senhor, obrigado. Mais um dia eu vou passar. Essa é a diferença de quem passou pela morte, gente. Quem passou bem pertinho da morte tem que valorizar a vida. E sobre homens, né? Existem maridos e maridos, tá? Existem gente que suporta e existe gente que não tem estrutura para suportar. Ele tá enquanto a mulher tá ali servindo, fazendo, mas quando ela precisa de apoio, realmente não dá conta de estar ali, né? Então, cada ser humano é de uma forma, né? E
que essa mulher, né, que muitas vezes é abandonada, que ela saiba que existe um Deus, que esse Deus pode ser o teu marido, que esse Deus ele pode ser a fortaleza da tua vida, que esse Deus pode ser aquele que vai te sustentar, vai te segurar, vai te manter de pé e vai te manter viva. Então assim, maior do que qualquer amor é o amor daquele que entregou a sua vida por você, tá, queridos? Então assim, e a nossa vida, ela não é esses 90 anos que nós vemos aqui na Terra, não. É uma vida eterna com o Senhor. Então, assim, tudo que Ele faz aqui para nós é detalhes, porque a nossa verdadeira vida é aquela que nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? Amém. 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 É isso, então? É isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajuda muitas mulheres. Quem quiser falar com a gente, né, tá aí o telefone da pastora. Isso, a gente coloca aí, tá bom? Pode falar, a gente tá aí para ajudar, para mostrar que o câncer tá aí, mas tem cura. Não é um mar de rosas, não, porque só quem não dá só pra quem romantizar, passa, exatamente. quem passa sabe o sofrimento, o choro. Através do câncer eu conheci amigas que tem a Camila, daqui da gente também, que ainda tá passando, é uma grande amiga que me deu muito apoio. Então, sabe, você cria amizades que você pode contar. Tive amigas, gente, Ela que virou as amiga, costas ela traz pessoas pra igreja, tá, gente? Tive amiga que eu não contei que virou as costas pra mim. E falou que isso aí era um castigo de Deus por causa de eu ter virado evangélica. Olha o que eu escutei, gente. Ela era espírita. Mas Deus tá aí, né? Mostrando que Ele existe e que a gente tá aqui. Amém, glória a Deus. A paz, gente. Então, paz, fica com Deus, Deus abençoe, que esse testemunho seja muito edificante para a tua vida, como foi para a nossa. Tchau, Deus abençoe.